É praticamente isso, tá? Simplesmente. Pronto. Escondeu a nossa barra de rolagem e o nosso repeat group continua funcionando. Olá, tudo bem? Eu sou o Rincão, da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Nessa aula de hoje nós estamos fazendo na nossa plataforma NoCode e Low-Code do Bubble. E nós vamos aprender hoje a esconder as scroll bar em nossas aplicações. É um elemento que o Bubble insere automaticamente quando a gente cria um repeating grupo e as dimensões dele são menores do que os elementos, a quantidade de informações que vão ser exibidas. E, por exemplo, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadastros de usuários. E no tamanho, nas dimensões que está esse repeat group, esse elemento na tela, não cabe. Então, automaticamente, o Bubble insere uma scroll bar. A gente pode deixar a nossa aplicação mais bonita visualmente. Uma das maneiras de a gente fazer isso é esconder esse scroll bar aqui. Se você não for inscrito no nosso canal, quero te pedir para você aproveitar, se inscrever, ativar o sino das notificações para ficar informado de toda a aula no nosso canal. Se ao final dessa aula você tiver gostado, por favor, dá o seu like. E se não gostar, pode dar o seu dislike. Deixa seu comentário lá no vídeo, com opinião, sugestão, se gostou, se não gostou, alguma dúvida. Participa lá dos nossos grupos de ajuda no Instagram, no Telegram e no WhatsApp. E segue o nosso perfil no Instagram também, tá? Se gostar, compartilhe o nosso conteúdo para mais pessoas, para que eles tenham acesso também, assim como nós. Ok, pessoal? É bem simples essa aula aqui, tá? Então, nós temos aqui na tela disposto um grupo, com o repeat grupo e com os dados inseridos nesse repeat grupo. Como os dados são maiores que as dimensões do repeat grupo que está sendo apresentado, o Bubble automaticamente insere uma scroll bar aqui, seja vertical quanto horizontal, tá? Vou usar de exemplo o Instagram. O Stories lá em cima é um repeat grupo com barra de rolagem, só que você não vê a scroll bar lá, ela é escondida. Como que nós fazemos isso nas nossas aplicações do Bubble? Nós vamos fazer isso através de um código CSS, tá? Para esconder a nossa scroll bar. Aí você vai falar assim, mas Rincão, o Bubble não é a plataforma no code? Ela é uma plataforma no code e low code, mas o low code é praticamente o copia e cola. Você não tem que inserir, criar código nenhum. Você vai no máximo fazer igual nós vamos fazer na aula aqui. Esse código já está altamente intuitivo, mostrando o que você tem que trocar aqui, tá? Então você só troca aonde é citado no código isso. Se não, é só copiar e colar. Você não precisa criar código nenhum. Por isso que ela é uma plataforma no code, tá? Tudo que você vai fazer no Bubble você não precisa de código. Quando você utilizar código para alguma função, vai ser copiar e colar. Então é feito da seguinte maneira: a gente tem que vir aqui na aba Celtics, né, configurações. A gente vem em General, desce a página toda aqui, ó. O que você está vendo aqui do lado aqui? É uma barra de rolagem, né? Tá vendo que em todo lugar tem isso? Isso aqui é um repeat grupo também, ó. O próprio sistema do Bubble é feito com a plataforma dele. Tá? Então a gente rola até aqui embaixo, vem nessa opção aqui, ó. Expose the option to add ID attribute HTML elementos. O que está dizendo aqui? Você vai habilitar um campo nos elementos em que você consegue atribuir um ID para ele, um ID para ele. Tá? Então a gente marca essa caixinha aqui. Toda vez que você for trabalhar com elemento HTML, com formatadores de input, você tem que habilitar essa função na aplicação que você está desenvolvendo. Se não tiver, você vem aqui em Settings, General e habilita, tá? Feito isso, a gente vem no nosso design. Nós vamos pegar aqui o repetir grupo.
A gente habilitou aquela caixinha lá e automaticamente aparece aqui o ID atributo para a gente. Vamos colocar o nome que a gente colocou no repeat group aqui, ó. Status user. Deixa eu deixar em minúsculo. Certo? Esse é o nome que a gente atribuiu aqui de ID para ele. A gente vem, pega um elemento HTML, solta aqui em cima aqui, tá? E nós vamos pegar esse código aqui, ó. Vamos copiar ele. Eu vou estar disponibilizando no link na descrição do vídeo para fazer o download desse PDF, desse código para vocês utilizarem aí, tá? A gente volta aqui na nossa aplicação, no elemento HTML, nós vamos colar esse código, tá? E aonde está escrito aqui, ó, replace me, é onde você vai trocar essa palavra pelo nome do repeat group que a gente usou. A gente colocou status user, ó. Então a gente vem aqui e troca aqui, ó. É só o nome, tá? Não pode apagar mais nada. Você só troca o nome, ó. Status user. Aonde ele está pedindo para você trocar, você faz, tá? Esse código ele faz esse processo de esconder a scroll bar em 3 etapas, tá? E nessas linhas de códigos estão as 3 etapas que ele faz isso. É praticamente isso, tá? Simplesmente. Pronto. Escondeu a nossa barra de rolagem e o nosso repeat group continua funcionando. De certa maneira, ele está aparecendo aqui, tá? E fica com essa parte branca no nosso repeat group. Para a gente esconder isso, também é simples. A gente vem aqui, tá? Essa página está desenvolvida como os elementos fixos, tá? Não está com responsividade. Então eu vou mudar aqui o HTML, o Parental Group Container Type está em fixo. Eu vou mudar para coluna, tá? Eu vou pegar o HTML, eu vou marcar aqui o tamanho dele horizontal e verticalmente como 1. Tá? Vou desmarcar ele, tá? Para aparecer na página, vou deixar ele sem aparecer na página e vou dar um colapse nele. Tá? E a gente centraliza aqui. Ó. Vamos visualizar agora se saiu essa parte branca. Pronto. Tá vendo? A gente pode fazer isso aqui também. Ó. Centralizar ele aqui, né? Diminuir aqui o nosso repeating group. Para rapidamente a gente melhorar o layout aqui também. Ó. Certo? Podemos também colocar ele aqui, ó. Vou dar um padding nele aqui, uma margem. Ó, para ele desencostado aqui. Beleza, pessoal? Ó, melhorou, né? Muito obrigado. A gente termina essa aula por aqui. Não esquece de deixar o seu like se tiver gostado da aula, o seu não dislike se não tiver gostado. E compartilhe o nosso conteúdo. Se não for inscrito, se inscreve. É dessa maneira que você está apoiando as nossas aulas e o nosso canal. É gratuito e você me incentiva a trazer mais conteúdo. Em março nós vamos ter plataformas no Code nova, tá? E semana que vem nós vamos ter aula de sistema escolar em Bubble e novas aulas de inteligência artificial. Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço.